Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 8 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos a meditar na carta de São Paulo a Tito, hoje capítulo 2, versículos de 1 a 8, depois do 11 ao 14. Deus nos ensina a abandonar a vida errada, as paixões mundanas e a viver com equilíbrio e fé. Observe as características dos resgatados, dos que pertencem a Cristo. Justiça, ou seja, uma vida santa, correta, fiel à lei de Deus. Piedade, ou seja, amor a Deus, respeito, cuidado, carinho pelas coisas de Deus. Autodomínio, prudência, bondade, ponderação, integridade, amor à família, a todos, docilidade. Tudo isso é também para nós hoje. A santidade é o único modo que o cristão tem para viver no mundo. Na carta de São Paulo Apóstolo a Tito: Carissimo, o teu ensino seja conforme à sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saiba ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A palavra de Deus nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e amor, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda a maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. São Paulo tem uma consciência clara do mistério da salvação. A beleza, a pureza de Deus, a graça de Deus devem se encarnar na nossa vida, como aconteceu na Gruta de Belém. A graça de Deus, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações e com isso nós temos o sangue de Deus em nossas veias. Não há como continuar com o homem velho encrustado de paixões mundanas, de maldade e impiedade. Precisa que a nossa conversão saia pelos poros da nossa pele, se irradie pelos olhos, pela boca, pelo corpo inteiro. Não há como a alma ser convertida e o corpo não. Não há como o coração se incendiar por Deus e a nossa mente procurar maldade ou se permitir coisas erradas ou perigosas no sentido do pecado. Não há como ser de Deus e contemporaneamente tolerar os famosos pecados de estimação em nossa vida.
Estamos convencidos que é bom adorar, mas nunca encontramos tempo para fazer isso? Estamos convencidos que é bom rezar o terço, mas nunca encontramos tempo para rezar, sobretudo em família? Estamos convencidos que é bom partilhar profundamente com os irmãos, mas nunca fazemos isso. Estamos convencidos que é bom dar o dízimo para Deus, mas nunca o fazemos. Sempre encontramos desculpas. Nesse mês as contas estão atrasadas e damos jeitinho para tudo, e não percebemos que o jeitinho é o laço do demônio que nos puxa para baixo. Ficamos bravos quando os outros mentem para nós ou tentam nos manipular, mas o mentir habita no nosso linguajar e o nosso cérebro não para de manipular. Quando menos você espera, você se encontra no inferno da tua vida passada e arrisca o inferno eterno. Quando nos decidiremos a mudar de verdade? A beleza da fé se traduz nos bons aconselhamentos de São Paulo. Caríssimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Assim, São Paulo fala a Tito. Por isso, os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Nada há de mais triste que um velho encardido nos seus vícios, uma pessoa de 70 anos usando crack na Cracolândia, um velho com vícios sexuais encruados e descontrolados. Isso é muito triste. Uma pessoa idosa que se veste como uma adolescente, um velho ganancioso apegado ao dinheiro, que não pensa que o fim de sua vida está chegando e caixão não tem gaveta. Quanta falta de sabedoria! Todos nós entendemos que a idade cobra sabedoria, equilíbrio, bom senso. Se não são os velhos a ensinar o bom senso na vida, como vai ficar esse mundo? Por isso as mulheres idosas não podem ser mais escravas do vinho. Encontram em Deus seu consolo. Não são fofoqueiras, nem caluniadoras, mas, como Maria, sabem se recolher em seu coração e viver constantemente em oração. Por isso as jovens esposas saibam cuidar com amor e carinho do seu marido e dos seus filhos. Saibam ser prudentes, castas, boas esposas e mães de família, dóceis, bondosas. Saibam ser a lareira da casa que aquece e protege dos ventos frios que estão lá fora. Sejam o coração da família, saibam oferecer um bom testemunho para todos os que olharem para elas e suas famílias. É pela graça de Deus que opera em nós que os jovens conseguem ser ajuizados, moderados, sábios, prudentes. E o coordenador da comunidade consegue ser ponderado, verdadeiro, de uma palavra só e não dupla, irrepreensível, porque a graça de Deus se manifestou trazendo a salvação aos homens. Todos os homens. A graça de Deus que nasceu em nós nos ensina a abandonar de verdade a impiedade, abandonar as paixões mundanas e não permitir mais que a erva daninha das paixões mundanas entre em nós. Irmãos, bem sabemos que uma casa, por quanto bonita seja, quando não é habitada, em breve se estraga. O mato começa a tomar conta do telhado, se enraiza nas rachaduras, as trepadeiras sobem pelas paredes e em poucos anos a casa cai aos pedaços, rachada pelo mato. Assim acontece com a alma que não é habitada constantemente por Deus. Devagar, as velhas paixões mundanas tomam conta e racham o que de bom sobra. É o que antigamente explicávamos com o exemplo do avião. Avião que não voa sempre em frente, precipita. Avião parado, precipita. Na vida espiritual,
Não somente não se pode voltar atrás, mas sobretudo não se pode parar nem um segundo, porque não existe um só segundo que o avião possa ficar parado, imóvel no ar. Assim é a alma. Se para um só segundo, ela morre. Pense um pouco no seu coração. Ele começa a bater na 5ª ou 6ª semana de vida e nunca mais para, até o dia da morte. 60, 70, 80 anos, batendo dia e noite, sem parar um só momento. Assim é a alma no seu movimento de amor. A graça de Deus que existe em nós se manifesta na nossa vida de equilíbrio, justiça, santidade, amor ativo a Deus e aos irmãos. Pensa que coisa interessante, fala São Paulo. A graça te dá equilíbrio, e quanto precisa de equilíbrio neste mundo em contínuo estado de terremoto força 10, onde todo mundo balança que nem bêbado. Com a graça do Espírito Santo você conseguirá ficar em pé neste mundo que gira igual chapéu mexicano. E os frutos do Espírito sairão do teu coração: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, equilíbrio, mansidão, autodomínio. Pois bem, irmãos, muito teria ainda para falar, mas vamos deixar que esta leitura fale sozinha aos nossos corações. Na carta de São Paulo Apóstolo a Tito: Carissimo, o teu ensino seja conforme a sã doutrina. Os mais velhos sejam sóbrios, ponderados, prudentes, fortes na fé, na caridade, na paciência. Assim também as mulheres idosas observem uma conduta santa. Não sejam caluniadoras nem escravas do vinho, mas mestras do bem. Saiba ensinar as jovens a amarem seus maridos, a cuidarem dos filhos, a serem prudentes, castas, boas donas de casa, dóceis para os maridos, bondosas, para que a palavra de Deus não seja difamada. Exorta igualmente os jovens a serem moderados e mostra-te em tudo exemplo de boas obras, de integridade na doutrina, de ponderação, de palavra sã e irrepreensível, para que os adversários se confundam, não tendo nada de mal para dizer de nós. Pois a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação para todos os homens. Ela nos ensina a abandonar a impiedade e as paixões mundanas e a viver neste mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós para nos resgatar de toda maldade e purificar para si um povo que lhe pertença e que se dedique a praticar o bem. Vamos dedicar um minuto para anotar as palavras ou as frases que mais nos provocam a conversão.
Estamos agora prontos para escolher o propósito que nos ajude a colocar em prática pelo menos alguns desses preciosos aconselhamentos de São Paulo. Vamos dedicar mais um minuto para pensar melhor em como podemos vivenciar esse nosso propósito em cada hora desse nosso dia. Praticar o bem, paz e alegria a todos. Deixar a graça de Deus fluir em nós. Paz e alegria a todos. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, é resistir o pecado até o fim, e uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é o templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e andar com Deus. Na palavra vou fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mas te conhecer, preciso viver a verdade revelada. Na palavra vou crucificar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou
ser o oposto do que o mundo é. Bater de frente com os meus desejos é resistir o pecado até o fim. E uma hora ele fugirá de mim. Preciso preservar os bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam os limites da